Boa noite. Boa noite. Bom, vamos prosseguir. Eu mandei para vocês o instrumento de avaliação. E nesse instrumento eu mandei 2 acórdãos que vieram do STJ. Boa noite. Então, eu mandei 2 acórdãos do STJ e mandei umas questões para vocês fazerem relativas ao acórdão. Coloquei como prazo final a data da nossa prova, que é dia 6 de abril. Então, essa é a data final. Obviamente, vocês podem entregar a hora que conseguirem. Então, hoje eu vou fazer o seguinte, eu acabei de mandar um outro acórdão do STJ e mandei aqui também, neste lugar que parece que vocês conseguem abrir. Não sei se vocês já trabalharam respondendo o acórdão do STJ. Ou não. Então, nós vamos trabalhar juntos com o acórdão, não são aqueles que eu mandei para vocês, aqueles eu quero que vocês façam, mas vamos pegar um outro para começar a ter uma ideia. Então, eu vou trabalhar com vocês um acórdão do STJ para ficar clara aquela matéria que nós vimos na Constituição Federal. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, por favor, peguem o acórdão. É um recurso especial 1713-130, que vem de Minas Gerais. Esse recurso especial é o que eu mandei agora, um pouco antes da aula, e mandei aqui também. Aqui que eu digo onde está esse chat de reunião. Parece que aí vocês também conseguem abrir. Então, assim, quando você olha para um recurso no STJ, quando você olha acima de tudo para um recurso especial no STJ, primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pessoa, para eu chegar num recurso especial, obviamente, eu passei pelas instâncias inferiores. Então, eu passei pelas instâncias inferiores. Passei pela primeira instância, passei pela segunda instância e fui para a instância especial. E fui, então, Brasília, no STJ. Outra coisa que eu sei, sempre que eu pegar um recurso proveniente do STJ, sempre que eu pegar um recurso especial, eu imagino que o processo sem olhar, não preciso nem olhar ali, teve origem na justiça comum, ou federal. Só de saber que veio do STJ, você já sabe que teve origem na justiça comum, estadual ou federal. Este teve origem na Justiça Estadual de Minas Gerais. Então, recurso especial, a relatora é a ministra Nancy Andrighi. Um outro detalhe que nós devemos também observar é que
todos os tribunais são divididos em câmaras ou turmas. A instância superior é dividida em turmas. Ela é dividida em turmas. Então, por exemplo, no STJ eu tenho 33 ministros, divididos em turmas. Na segunda instância, a divisão em câmaras. Então, na instância superior, a divisão é em turmas. Na segunda instância, a divisão é em câmaras. Já sei que na instância superior, eu vou ter sempre ministro. No STF tem ministro, no STJ tem ministro, nos demais tribunais superiores, estou sempre diante de ministros. E aí vem relatora, ministra Nancy, recorrente, quem são os advogados do recorrente, quem é o recorrido, e os advogados do recorrido. Recorrente, quem interpõe o recurso, recorrido é o contra quem foi, boa noite, interposto. Outra coisa que eu observo que em primeiro grau, instância, a figura requerente e requerido. Então, na primeira instância, eu tenho a figura do requerente e do requerido. Quando eu vou para a segunda instância ou instância superior, eu vou ter sempre a figura do recorrente e recorrido. Então, eu vou ter a figura do recorrente e do recorrido. É isso que eu vou ver nas instâncias, tanto segunda instância como na superior. Todas as vezes que eu tiver um recurso, seja em segunda instância, seja no tribunal, quando o recurso vai ao tribunal, boa noite, quando o recurso vai ao tribunal, ele é distribuído para um relator. Então, ele é distribuído para um relator. É o relator que vai analisar, é o relator que vai fazer o relatório, entrega o relatório para os demais, da turma ou da Câmara, e aí eles vão julgar. Podem acompanhar o relator ou não. Se acompanharem o voto do relator e todos acompanharem, eu tenho o julgamento por VU. Então, unânime. Mas posso ter voto divergente. Então, neste caso, o relator vota de uma forma e um deles vota de forma diferente. Então, um vota de uma forma e outro vota de forma diferente. Neste caso, eu tenho voto divergente. Esta é a questão. Existe um terceiro tipo de voto, não sei se isso vocês já dominam bem, os acórdãos, mas existe um terceiro tipo de voto, que é o chamado voto convergente. É muito raro de existir, porém, ele existe. O que é o convergente? Todos votam da mesma forma. Um deles vota diferente, mas segue os demais. Por isso, converge na decisão. Não é a opinião dele, mas vai seguir a opinião e vai dar a votação unânime. Só para não ter o voto divergente, acaba votando junto com os demais, porém não é a opinião daquele julgador. E aí eu tenho, então, o voto convergente.
Isso é tudo que vocês podem encontrar dentro de um acórdão, e desses que eu mandei para vocês também. Aqui o relatório do relator. Cuida-se de recurso especial interposto por William, fundamentado nas alíneas A e C do permissivo constitucional contra acórdão proferido pelo TJMG. Quando eu leio isso, eu não preciso nem me preocupar onde foi que ele foi buscar a base. Então, por exemplo, qual é a base do recurso deste William? O William foi buscar a base da fundamentação para o recurso, ou para o RESP, na Constituição Federal, boa noite, na Constituição Federal, no artigo 105, alíneas A e C. Mas ele não falou que foi buscar no artigo 105. Não falou porque não precisa. Como é recurso especial, está no 105. Recurso especial interposto em 27 de julho de 16, concluso ao gabinete em 22 de março de 2017. Então, foi distribuído em julho de 16. Foi para o gabinete para o relator poder analisar em 22 de março de 17. Ação. Ação anulatória de protesto de título de crédito, cumulada com compensação de danos morais, ajuizada por Ângelo, em desfavor do recorrente. Então, o Ângelo ajuizou uma ação contra o William. Boa noite. E esta ação, então, foi julgada em primeira instância. O que ele pedia? Ele estava pedindo anulação do protesto do título de crédito. Pode ser uma duplicata, aqui é o cheque. Então, foi pedida a anulação do cheque. Em virtude de ter aquele promovido o protesto de cheque por este emitido, mas que já se encontrava prescrito. Então, o cheque já estava prescrito, boa noite, quando esse Ângelo propôs a ação contra o William. A sentença, aqui é do juiz de primeira instância, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o cancelamento definitivo do protesto lavrado. Então, mandou cancelar o título protestado, bem como para condenar o recorrente ao pagamento de R$6.000 a título de danos morais. Como ele protestou um cheque prescrito, o juiz condenou a pagar dano moral e mandou cancelar o protesto. Ele não ficou satisfeito e foi para a segunda instância. Acórdão. Negou o provimento à apelação interposta pelo recorrente, nos termos da seguinte emenda: direito civil e processual civil, apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, protesto de cheque prescrito, lançamento indevido, dano moral configurado, critérios de fixação, princípios orientadores, razoabilidade, proporcionalidade, pleito do réu de redução, desacolhimento. Então, o réu apelou aqui, pediu para diminuir o valor da condenação e não foi acolhido. Mostra-se indevido o protesto de cheque prescrito, por não dotado de executoriedade. Então, um cheque, para poder executar, tem 6 meses. Ele protestou depois dos 6 meses. E protestou para quê? Para nada, porque ele não pode nem executar. E não existe critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo de forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto. A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando ao ofendido uma compensação justa
pelo sofrimento apresentado, e ao ofensor um desestímulo à reiteração do ato lesivo. Recurso especial. Alega violação dos artigos 1º e 9º da Lei 9492/97 e artigo 188, inciso 1 do Código Civil, bem como dissídio jurisprudencial. Então, por isso, ele fundamentou em 2 artigos. Numa das alíneas, fala que você pode interpor recurso especial quando contrariar lei, quando o acórdão contrariar a lei. É o que ele está falando aqui. E a segunda coisa, quando tiver interpretação diferente da lei. Sustenta que 1. A executoriedade não é requisito para o protesto do título. 2. O cheque, ainda que prescrito, representa documento de dívida apto a comprovar a existência do crédito dele constante, podendo inclusive ser cobrado por meio de ação munitória ou ação de cobrança. Esse inciso 2 que ele está falando é verdade. Sempre que eu tenho um cheque e o cheque está prescrito, ele é prescrito em 6 meses para eu poder executar. Executar seria eu propor ação e imediatamente, assim que eu proponho a ação, se ele não pagar, cabe penhora. Isso é execução. Passado esses 6 meses, eu tenho para poder cobrar o cheque mais 2 anos para poder cobrar o enriquecimento ilícito. E a ação monitória eu tenho 5. Então, é o que ele está tentando dizer aqui que poderia. 3. O cheque emitido pelo recorrido, apesar de prescrito, é passível de protesto por representar documento de dívida. Ademais, a própria dívida nele encartada não se encontrava prescrita, uma vez que se sujeita a prazo prescricional de 5 anos para ação monitória. O protesto é o exercício regular de direito do credor e, portanto, não representa um ato ilícito. Não há que se falar em compensação de danos morais, pois o ato apontado como ofensivo não foi capaz de causar dano ao recorrido um prejuízo extrapatrimonial. E na hipótese de se entender pela configuração dos danos morais, o quanto arbitrado deve ser reduzido, pois fixado em valor exorbitante. Então, isso é o que ele está alegando no recurso especial. Ele só interpôs esse recurso especial porque, na visão dele, o acórdão de segunda instância feriu esses artigos da lei e feriu entendimento jurisprudencial. Então, eu tenho interpretação diferente. Prévio juízo de admissibilidade. O TJ de Minas inadmitiu o recurso especial interposto por William, ensejando a interposição de agravo em recurso especial. Lembra que na última aula, quando nós estávamos falando dos recursos, eu disse para vocês, sempre que alguém recorre, envia o recurso para a instância onde se encontra o processo. E esta, que é a instância onde está o processo, envia para a instância superior ou segunda instância, depende de onde está o processo. Então, por exemplo, por que eu estou explicando melhor isso? Porque um dos acordos que eu mandei para vocês tem o agravo, além do recurso especial. Então, assim, por exemplo, eu estou diante da sentença do juiz primeira instância. Que é
Então, eu estou diante da sentença do juiz de primeira instância. Ao recorrer, vou interpor, lembra da peça de interposição? O recurso perante o juiz. Ele irá enviar ao Tribunal de Segunda Instância. Então, se ele achar que cabe, ele envia para o Tribunal de Segunda Instância. Se eu estiver na segunda instância e for interpor recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF, é a segunda instância enviar o recurso para o Tribunal Superior. Então, é a segunda instância que vai enviar para o Tribunal Superior se a segunda instância, boa noite, admitir o recurso. Então, é a segunda instância que vai enviar se ela admitir. É o que aconteceu aqui. Prévio juízo de admissibilidade. Ele recorreu no acórdão, o recurso foi interposto perante o TJ de Minas Gerais, que viu o recurso e não mandou para o STJ. Ele inadmitiu o recurso. Quando é inadmitido o recurso, o recorrente fazer o quê? Interpor agravo, que foi o que ele fez aqui. Em recurso especial. Aí vai ser analisado o agravo. Este agravo agora vai ser analisado pelo STJ, mas numa decisão monocrática. Decisão monocrática. Então, chega o agravo, conheceu do agravo interposto pelo recorrente, mas negou provimento ao recurso especial. Quando foi para o STJ, ele conheceu do agravo, ou seja, ele aceitou o agravo, mas negou provimento. Como ele negou provimento, acabou, parou ali de novo. Existe mais um agravo, e isso vocês devem estar acostumados a ouvir, o tanto de recurso se ouve dizer, principalmente nesses casos de lava-jato, que recorre ao recurso do recurso, é o agravo do agravo. Esse é o agravo chamado interno, que é dentro do próprio tribunal. Foi interposto pelo recorrente, pugnando pela reforma da decisão monocrática. Então, a decisão monocrática conheceu do agravo, negou o provimento ao recurso especial. Quem recorreu não se conformou, agravou com este agravo interno. E aí pediu a reforma da decisão monocrática, ou seja, aceite o meu recurso especial, aceite o agravo, que já foi aceito, mas aceite o recurso especial, não negue provimento. Aí a decisão monocrática, novamente, ensejou a reconsideração da decisão, proferida as folhas tal, tendo sido determinada a reautuação do agravo em recurso especial. É o relatório. Então, agora, ele mandou reautuar o agravo para poder analisar. Novamente, recurso especial, ementa direito processual civil e civil,
Recurso especial, ação anulatória de protesto de título de crédito, cumulada com compensação de danos morais, protesto de cheque prescrito, irregularidade, rigidez da dívida, possibilidade de manejo de ação de cobrança fundada na relação causal e de ação monitória, abalo de crédito inexistente, dano moral não caracterizado. Ação anulatória de protesto de título de crédito cumulada com compensação de danos morais em virtude do protesto de cheque prescrito. Ação ajuizada em dezembro de 2010, recurso especial concluso ao gabinete em 22 de março de 2017, julgamento pelo Código atual, que é o de 2015. O propósito recursal é definir se o protesto de cheque prescrito é ilegal e se enseja dano moral indenizável. O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova de falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito. 5. De acordo com o disposto no artigo 1º da lei, que é aquele que fala que não foi cumprido, são habilitados ao protesto extrajudicial os títulos de crédito e outros documentos de dívida, entendidos estes como instrumentos que caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, documentos que propiciem o manejo da ação de execução. Como estava prescrito, aqui já não cabe ação de execução. Especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial, que é de 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação, desde que indicados os devedores principais, emitentes seus avalistas. Então, é o que ele está dizendo. Ali fala que pode protestar quando é para propor de execução. É isso que diz a lei. No caso do cheque, são 6 meses depois do prazo de apresentação. 6 meses depois de 30 dias, se for cheque de mesma praça, e 6 meses depois de 60, se for cheque de praça diversa, que não foi emitido no mesmo município que o banco que irá pagar. Em relação aos coobrigados, endossantes e respectivos avalistas, o artigo 48 impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para apresentação do título ao sacado, consoante decidido pela segunda seção, no recurso especial número tal de Santa Catarina, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor. 8. Na hipótese dos autos, o protesto do cheque foi irregular, na medida que foi efetivado quase 3 anos após a data da emissão do título. 9. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que naturalmente faz associar ao devedor a pecha de mal pagador perante a praça. Boa noite, sem problema. 10. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há que se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento. Então, veja, não podia protestar, porém, ele não pagou mesmo. Aquele que efetivamente insere-se na condição de devedor, estando em atraso no pagamento de dívida regularmente por si assumida, passível de cobrança por meios outros
que não a execução, não pode se sentir moralmente ofendido por um ato que, apesar de extemporâneo, apenas testificou sua inadimplência. Nesse contexto, embora no particular tenha sido indevido o protesto por extemporâneo, a dívida consubstanciada no título permanecia rígida, não estando caracterizado, portanto, abalo do crédito, apto a ensejar a caracterização do dano moral, recurso especial, conhecido e parcialmente provido. Então, esta é a emenda. Aí vem o voto. O propósito recursal é definir se o protesto de cheque prescrito é ilegal e se enseja dano moral indenizável. Aplicação do Código de Processo Civil de 2015 pelo enunciado administrativo número 3 do STJ, do protesto cambial e seus efeitos. O protesto cambial, na clássica conceituação de José Xavier Carvalho de Mendonça, é a formalidade extrajudicial, mas solene, destinada a servir de prova da apresentação da letra de câmbio no tempo devido, para o aceite ou para pagamento, não tendo o portador, apesar de sua diligência, obtido este ou aquele. Com o mesmo objetivo, serve ainda de prova de falência do aceitante. 2. Da definição acima, extrai-se que o protesto da cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa de aceite ou do pagamento do título de crédito. Neste caso, comprovava que não tinha sido pago. Como liciona Cláudio Santos, lavrado por quem tem fé pública, que no caso é o tabelião dos protestos, o protesto, antes do mais, testifica a inadimplência da obrigação cambial, nisso residindo sua razão fundamental. Menciona de onde ele tirou isso. 3. Contudo, os efeitos do protesto não se exaurem no aspecto probatório, sem mencionar aqueles de natureza estritamente cambial, como, por exemplo, assegurar o exercício do direito de regresso contra os endossantes. Ou seja, o protesto serviria também se, por exemplo, esse cheque tivesse sido endossado por uma outra pessoa. Como ele não foi pago pelo devedor, essa pessoa podia voltar contra o endossante, quem deu o cheque para ele. E para isso serviu o protesto. Interrompe a prescrição e fala os artigos. Demarca o termo inicial dos juros, taxa de correção monetária. Comprovada a mora, quando não fixada na avença ou na lei, e aí diz os artigos. É requisito essencial para a propositura de ação de falência de empresário com base na impontualidade, e fala qual é o artigo. O que ela está fazendo aqui? Ela está mostrando para que serve o protesto. Serve como um dos critérios para a fixação do termo legal da falência, o qual pode retroagir por sentença até 90 dias contados do primeiro protesto, por falta de pagamento. Primeiro protesto não cancelado, ocasionando a eficácia dos atos praticados dentro desse período. De forma idêntica, serve como marco inicial para a liquidação extrajudicial das pessoas jurídicas sujeitas a esse regime, banco, instituição financeira em geral, plano de saúde, retroagindo em até 60 dias contados do primeiro protesto por falta de pagamento. Aqui ela explicou tudo para que serve o protesto e quais os efeitos que ele produz. Objeto do protesto. Com a vigência da Lei 9492 de 97, a lei chamada Lei do Protesto Notarial, os documentos hábeis ao protesto foram ampliados, passando a incluir, para além dos títulos de crédito, outros documentos de dívida, consoante a literalidade do artigo 1º do mencionado diploma legal. Não obstante, deixou o legislador de definir quais são esses outros documentos passíveis de protesto,
o que gerou intenso debate doutrinário e jurisprudencial. Nesta corte, a questão foi apreciada pela segunda sessão no julgamento do recurso especial 1340-236, São Paulo, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, no qual se consolidou o entendimento de que, segundo a legislação de regência, o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza a prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, não habilitados a protestos, os instrumentos de dívida que apresentam executividade e que viabilizam a ação de execução. São, em resumo, os títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Os extrajudiciais, contrato assinado por duas testemunhas, tudo aquilo que o Código de Processo me fala, e os títulos de crédito. Quanto ao tema, confira-se a doutrina de Miriam. Logo percebe-se pela análise deste dispositivo que esta legislação ampliou os títulos sujeitos a protesto cambiário, ao referir-se a outros documentos de dívida. Avançou o legislador, foi além da expectativa, porém, documentos de dívida é bastante vaga. A posição que se delineia é no sentido de que o legislador, ao se referir a outros documentos de dívida, fez alusão a qualquer documento de dívida passível de execução, ou seja, que o documento seja líquido, certo e exigível. Nesse sentido, temos a certidão da dívida ativa, que, embora não seja propriamente um título de crédito, se enquadra na categoria do documento de dívida, podendo ser protestada, pois é passível de execução, encontrando-se elencada no artigo 585, inciso 6, do CPC brasileiro, como título executivo extrajudicial. Daí ela fala de onde ela tirou isto. Do protesto do cheque. O cheque é ordem incondicional de pagamento à vista, emitida por uma pessoa emitente ou sacador, contra um banco ou instituição por lei, que, por lei, lhe é equiparada, sacado, que é o banco, para que este pague uma determinada quantia a alguém, beneficiário ou tomador. Isso que ele põe ou é o nome que nós damos para o emitente, que nós chamamos de sacador. O banco é chamado de sacado. E quem tem o cheque na mão para poder receber o crédito é chamado de beneficiário ou tomador. Lastreado em fundos que o emitente mantém depositados junto ao sacado. 9. Como se observa do referido conceito, o pagamento do cheque se dá à vista, mediante a apresentação da cártula à instituição financeira sacada. A apresentação é assim, o ato através do qual o titular do direito representado pelo título o apresenta ao banco sacado para cumprimento da ordem de pagamento. E aí, de onde ela tirou isso? Nos termos do artigo 33 da Lei 7357/85, o portador deve apresentar o cheque ao banco sacado ou Câmara de Compensação dentro de 30 dias a contar da data da emissão, em se tratando de cheque para ser pago na mesma praça, ou 60 dias quando se tratar de cheque emitido para pagamento em praça diversa da emissão. Não observados esses prazos, perde o portador o direito de sujeitar a ação cambial executiva, os endossantes e os avalistas, se o título é devolvido por insuficiência de fundos, de acordo com o disposto no artigo 47, inciso 2 da Lei 7357/85. 11. Em relação ao emitente e seus avalistas, contudo, resta assegurada ao portador, em regra, a execução cambial do cheque no pertinente prazo prescricional, que são os 6 meses. Mesmo que apresentado o título ao sacado para pagamento fora do prazo legal. Mesmo que não apresente no banco em 60 dias ou em 30 dias, depende de como o cheque foi emitido, cabe a ação de execução.
Consoante preconiza a súmula 600 do STF, cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária. Ademais, para execução do cheque em face do devedor principal, emitente ou eventual avalista, a Lei 734785 dispensa também o protesto do título, que, pelo artigo 47.2 do referido diploma, é obrigatório apenas para viabilizar a execução do cheque contra os endossantes e respectivos avalistas. Convém destacar, entretanto, que a norma estabelece a obrigatoriedade do protesto ou declaração do banco sacado ou Câmara de Compensação, declarações essas que produzem os mesmos efeitos do ato notarial. Quanto ao prazo, o artigo 48 da Lei 734785 impõe que o protesto ou as declarações acima mencionadas, quando dirigidos ao inocente e avalista, sejam promovidos pelo credor ainda dentro do prazo de apresentação, novamente sob pena de perda da eficácia executiva frente a esses coobrigados. Não obstante, permanece ao credor a faculdade de protestar o cheque, indicando o nome dos devedores principais, emitente avalistas, enquanto o título se revestir dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, ou seja, enquanto não prescrita a ação cambiária executiva, que são os 6 meses. Nessa hipótese, em que o protesto do título é considerado facultativo, muito mais do que documentar a falta de pagamento, interessa ao credor os efeitos acessórios do protesto, como a interrupção da prescrição da pretensão executória. Esta orientação, que melhor harmoniza os preceitos da lei do cheque e da lei do protesto, foi acolhida por esta Corte por ocasião do julgamento do recurso especial de Santa Catarina, também julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Veja-se, recurso especial, representativo de controvérsia, direito cambiário e protesto extrajudicial de cheque, ordem de pagamento à vista, cártula, estampando no campo específico data de emissão diversa da pactuada para a sua apresentação. Considera-se para a contagem do prazo de apresentação aquela constante no espaço próprio. Protesto com indicação do emitente do cheque como devedor, ainda que após o prazo de apresentação, mas dentro do período para ajuizamento de ação cambial de execução, possibilidade. As teses a serem firmadas para efeito do artigo 1036 do CPC são as seguintes: a pactuação da pós-datação do cheque para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada deve espelhar a data da emissão estampada no campo específico da cártula. Sempre será possível, no prazo para execução cambial, o protesto cambiário de cheque com a indicação do emitente como devedor. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. Em igual sentido, configuram-se os seguintes julgados. E aí ele fala: agravo no recurso especial número tal, e 2 da terceira turma, 1 da quarta turma. Assim, em conclusão, o apontamento do cheque a protesto pode ser realizado dentro do prazo de apresentação, se indicados os nomes dos endossantes e avalistas. Dentro do prazo de execução, se indicados apenas os nomes do emitente e avalista. Prazo esse que, de acordo com o disposto no artigo 59, é de 6 meses contado após a expiração do prazo de apresentação do título sacado. Aqui tinha 3 anos. Hipótese dos autos. Na hipótese, o cheque foi emitido pelo recorrido em 15 de março de 2008.
protestado somente em 2010. Protestado somente em 2010. Boa noite, sem problema. Assim, imperiosa a conclusão de que o protesto, de fato, foi realizado de forma indevida. 2010, ou seja, indubitavelmente, após o decurso do prazo para execução cambial. Assim, imperiosa a conclusão de que o protesto, de fato, foi realizado de forma indevida, impondo o provimento do recurso especial para se determinar o respectivo cancelamento. Dano moral. Estabelecida a premissa de que, no particular, o protesto foi indevido, pois realizado extemporaneamente, cabe analisar se restou caracterizado o dano moral indenizável. O dano moral tem sido entendido como lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades. Ou, como já decidiu esta Corte, o dano moral consiste em atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. E aí o número do recurso especial. No mesmo sentido, a doutrina de Bittar afirma que os danos morais são aqueles relativos a atributos valorativos ou virtudes da pessoa como ente social, ou seja, integrada à sociedade. Vale dizer, dos elementos que a individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e a manifestação do intelecto. E de onde foi tirado isso? Também nessa perspectiva, Carrali leciona que, dado o caráter multifacetário do ser humano, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se em linha de princípio como dano moral. Não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido, no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Carrali e Youssef Said, dano moral, e onde tirou isso, então? Cabe destacar, todavia, que nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral. De onde foi tirado, pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação. Desse modo, para que esteja configurado o dano moral, deve o julgador ser capaz de identificar, na hipótese concreta, uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. É falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, é a falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade. Deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio, observado que dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se mostra viável aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral. Especificamente quanto ao protesto considerado indevido,
Não se desconhece a existência de julgados desse tribunal que afirmam que o dano moral nessa situação se caracteriza in re ipsa, ou seja, dispensando comprovação de abalo psicológico pelo devedor, que teve seu nome irregularmente indicado no ato do protesto. Então, se protestou e o protesto é indivíduo, ele não precisa nem provar que ele sofreu qualquer abalo, porque o protesto indevido caracteriza o dano moral. Não obstante a jurisprudência desta Corte, de um modo geral, vem evoluindo de maneira acertada para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção da existência de danos morais indenizáveis. No âmbito do protesto irregular de título de crédito ou documentos de dívida, o reconhecimento de dano moral está inequivocamente atrelado à ideia do abalo de crédito, causado pela publicidade do ato notarial, que naturalmente faz associar ao devedor a pecha de mal pagador perante a praça. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular, por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, subsistindo aquela ígida, não há que se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente do título ou outro instrumento de dívida permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento. Com efeito, aquele que efetivamente insere-se na condição de devedor, estando em atraso no pagamento de dívida regularmente por si assumida, passível de cobrança por meios outros que não a execução, não pode se sentir moralmente ofendido por um ato que, apesar de extemporâneo, apenas testificou sua inadimplência. Cabe acrescentar, ademais, que, apesar da impossibilidade do apontamento a protesto de título, desprovido de executividade, se a obrigação pecuniária pode ser ainda perseguida pelas vias ordinárias, o ordenamento jurídico faculta ao credor legitimamente indicar o nome do devedor para inscrição em cadastros de restrição ao crédito, não havendo destarte idoneidade financeira a ser amparada até que sejam exauridos os meios legais de cobrança da dívida, observado o prazo máximo de 5 anos. No particular, em que pese a prescrição da pretensão executória do cheque, de modo a tornar indevido o protesto do título, subsistia ao credor, na época da prática do ato, 27/12/2010, a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal e ainda de ação munitória, ambas submetidas ao prazo de prescrição quinquenal. Assim, embora indevido o protesto, permanecia o recorrido na condição de devedor inadimplente, razão pela qual não está caracterizado abalo de crédito apto a ensejar a caracterização de dano moral indenizável. Forte nessas razões, conheço do recurso especial interposto por William e dou-lhe parcial provimento, a fim de afastar a condenação relativa à compensação dos danos morais, mantidas as custas e honorários advocatícios, conforme estabelecido na sentença. Aqui ele interpôs o recurso para conseguir duas coisas. A primeira, não pagar o dano moral. E a segunda, para que o título saísse, tivesse o protesto cancelado. O título não vai ter o protesto cancelado, uma vez que ainda está no prazo para que possa ser cobrado. Então, não pode cancelar o protesto. O que pode aqui é não caracterizar o dano moral justamente em função disso.
Então, tirou o dano moral e o título permaneceu protestado, certo? Esta foi a situação. Então, o título continua, só não tem direito ao dano moral, só não precisa pagar o dano moral, que é o William que devia para o Ângelo, que é, na verdade, o maior devedor. Este foi um acórdão que eu peguei para nós trabalharmos e vermos, e para ver com vocês algumas situações. Eu realmente não sei se vocês conhecem bem trabalhar com acórdão. Se vocês já trabalharam muito com acórdão, fazendo interpretação de acórdão. Os dois acórdãos que eu mandei para vocês são os dois do STJ. Um é o agravo em recurso especial e o outro é o próprio recurso especial. Então, na verdade, o instrumento vão ser baseados em dois acórdãos. Mandei para vocês algumas questões que vocês devem responder relativas àquele acórdão. A data da entrega é máximo dia 6 de abril, certo? Então, até 6 de abril, vocês vão postando no portal, que é a data que vocês vão fazer a prova e vão ter que entregar, então, até às 11 horas a prova e estes dois acórdãos, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Algum problema em relação a este acórdão? As perguntas que eu pedi para vocês no instrumento são da seguinte forma. Então, as perguntas que eu peço para vocês no instrumento de avaliação é o seguinte: qual o recurso interposto? Então, aí você precisa ver qual é o recurso. Depende do recurso que você tenha nas mãos. Perante que tribunal? Qual o fundamento legal utilizado para interposição? Esse fundamento legal você vai encontrar na Constituição. Às vezes ele falou. Se ele não falou, você tem que pegar no acórdão, ver o que ele alega. Se ele não disse artigo, a linha, você tem que pegar no acórdão o que ele alega, vir na Constituição e achar qual é o fundamento. Quem são os recorrentes e recorridos? Como é mais de um acórdão, eu coloquei no plural, pode ter um só. Depois, o recurso foi conhecido? Em caso negativo, qual a justificativa para a inadmissão? Então, foi conhecido o recurso? Se não foi, por que não foi conhecido? O que eles alegaram para não conhecer do recurso? Se foi, foi conhecido e ponto. O que pretendiam os recorrentes ao interpor o recurso? Eu escrevi duas vezes aí a palavra pretendiam, mas o que pretendiam os recorrentes ao interpor o recurso? Então, o que eles querem? Eles querem a reforma da decisão, mas de quê? Né? O que é que está sendo buscado? Aí, no acórdão é possível saber qual a decisão do juiz de primeira instância, em caso positivo, qual a decisão que foi prolatada pelo mesmo. Houve a reforma da decisão do Tribunal de Segundo Grau? Essas são as questões que eu peço para vocês nos dois acórdãos que eu mandei para vocês. Algum problema em relação a isso? Certo. Vocês já deram uma olhada nos acórdãos? Vocês chegaram a ver os acórdãos?
Então, é assim. Vocês vão entregar até o dia 6. O que eu quero que vocês façam agora, abram o acórdão, eu vou estar aqui. Aí, qualquer problema que vocês tenham, é só me chamar. E eu quero que vocês olhem se tem algum problema relativamente ao acórdão, alguma coisa que vocês não entendam, para eu poder responder para vocês hoje. É isso que vocês vão fazer agora. Certo? E eu vou continuar aqui e vocês vão olhar. À medida que tiver alguma dúvida, é só me chamar. Certo? É isso que vocês vão ver agora nos 2 acórdãos. Vejam como é que vocês se sentiriam respondendo, só que eu gostaria que vocês respondessem vocês sozinhos. Tá? Eu gostaria que vocês respondessem vocês. Hoje, cada um respondeu o seu. Não, entregar bonitinho você vai entregar naquele dia. Mas você vai olhar a pergunta, vai olhar os acórdãos, naturalmente vocês vão ler os acórdãos. E vão ver se tem algum problema, alguma dificuldade, e as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão fazendo perguntas agora. Certo? Como eu falei, eu estou aqui, vocês podem ir olhar. Pode ser digitado, não tem problema. Para entregar, pode ser digitado. É como eu disse, você tem até o dia 6, mas você não precisa entregar dia 6. Vamos imaginar, hoje você leu um e já consegue resolver. Consegue resolver, você já entrega. Tá? Sem problema algum. Entrega, que eu digo, é posta ali. Isso vocês sabem, acho que tem outros que vocês já fizeram as postagens no próprio site. Tá? Mas eu quero que vocês vejam os acórdãos, leiam e vejam se existem dúvidas dentro dessas questões que eu perguntei. Certo? Aí qualquer coisa é só me chamar que eu estou aqui. Pois não? Posso. As questões são as... Espera só um pouquinho que eu vou abrir aqui. A primeira questão que eu coloquei para vocês foi a seguinte. Então, dentro do recurso, primeira coisa, qual o recurso interposto? Então, primeira coisa que eu quero saber, qual o recurso interposto? Primeira coisa que você vai me dizer. Perante que tribunal? Qual o fundamento legal, é o que vocês vão buscar na Constituição, utilizado para interposição? Essa é a primeira pergunta. Então, você vai ver qual é o recurso, qual o tribunal, qual o fundamento legal que foi utilizado para interposição. Vamos imaginar, o fundamento é o artigo 105, inciso 2, a linha A, da Constituição Federal. E aí você vai ver o que ele alegou. Como eu já falei, ele pode não ter dado o número do artigo, mas disse o que foi. Por exemplo, ele pode dizer que é controvérsia em interpretação da lei. Você vai no 105 e vê onde está isso. Ou negou vigência à lei federal.
Você vai ver onde está isso. Segunda, quem são recorrente e recorrido? Na segunda questão, você vai me dizer quem são os recorrentes e recorridos. Terceiro, o recurso foi conhecido? Se ele foi conhecido, é cabível. Se não foi conhecido, é porque não cabe o recurso. Quando ele não cabe, nem conhecido ele é. Se for cabível, ele será conhecido. Se não for cabível, ele não vai ser conhecido. Aí eu falei, então, se não foi conhecido, eu quero saber o motivo. Motivo pelo qual não foi conhecido. Né? Então, por que não cabe? Depois, eu quero saber o que os recorrentes pretendiam ao interpor o recurso. O que os recorrentes pretendiam ao interpor o recurso? O que eles estavam buscando? Eles estão buscando mudar alguma coisa. Mudar o quê? É isso que eu quero que vocês me digam. Depois, no acórdão, é possível saber qual a decisão de primeira instância? Esse que eu mostrei para vocês é. Em caso positivo, qual a decisão que foi prolatada pelo mesmo? Então, se for possível, qual a decisão do juiz de primeira instância? Isso que eu quero saber. Agora, não tem, é só colocar, não fala. E se houve a reforma da decisão do Tribunal de Segundo Grau? É a última pergunta. É isso que eu quero. Certo? Mais alguma coisa por hora? O som está aberto, só vou fechar aqui para vocês poderem ler o recurso e não prestarem só atenção em mim. Por nada.